Você já dirigiu por horas, no meio da noite, sozinho, com os faróis cortando o escuro, e aquele silêncio que parece gritar no seu ouvido. Meu nome é Adalberto, mas na estrada, todo mundo me chama de Beto. Tenho 48 anos e sou caminhoneiro desde os 22. Já atravessei o Brasil de ponta a ponta, vi de tudo, presenciei acidentes, tempestades, assaltos, mas nada, absolutamente nada, me marcou tanto quanto aquela noite naquela estrada, no interior de Minas Gerais. Era final de setembro, eu tinha saído de São Paulo com uma carga de móveis, rumo à Vitória. Peguei um atalho, uma estrada velha, dessas que os motoristas mais antigos falam para evitar. Mas como eu estava atrasado, resolvi arriscar. O asfalto era cheio de buracos, mato alto nas laterais, nenhum sinal de celular. E o pior, quase nenhum carro passando. A noite já tinha caído faz tempo, e a neblina começou a descer de um jeito e parecia um tapete branco, engolindo tudo. O rádio PX só chiava. Foi quando eu vi, lá na frente, um homem, parado no acostamento. Vestia um terno preto, meio surrado, e segurava uma mala de couro, daquelas antigas, com marcas de poeira e ferrugem nos fechos. Ele levantou o braço, pedindo carona. Naquela hora, confesso, meu instinto foi acelerar e passar reto. Mas alguma coisa me fez parar. Talvez fosse a expressão dele. Parecia desesperado. Abri o vidro e perguntei: "Tá perdido, parceiro?" Ele respondeu, com uma voz baixa, quase sem mexer os lábios: "Preciso chegar até o próximo posto." Olhei para o relógio e pensei: não custa ajudar. Ele entrou, colocou a mala nos pés e ficou em silêncio. O clima dentro da cabine ficou pesado. Eu tentei puxar conversa. "De onde você vem?" "Tá tudo certo." Ele só respondeu: "Preciso chegar antes das 3." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. O relógio marcava 2h10 da manhã. Segui dirigindo, mas a cada minuto a sensação de peso aumentava. A temperatura dentro da cabine caiu. Parecia que o ar-condicionado tinha congelado, mas ele continuava imóvel. Foi então que comecei a notar uma coisa estranha. Toda vez que eu olhava pelo retrovisor, o banco de trás parecia vazio. Mas quando eu olhava para o lado, lá estava ele. Sério, com os olhos fixos na estrada. Na primeira parada que fiz, num poço pequeno fechado, desci para esticar as pernas. Quando voltei, ele não estava mais lá. Olhei em volta, chamei, nada. Mas a mala continuava no chão da cabine. Quando toquei na alça dela, senti como se estivesse pegando num bloco de gelo. O couro estava úmido, gelado, e parecia respirar. Foi aí que ouvi um barulho, atrás do caminhão, como se alguém ou alguma coisa estivesse arranhando a lataria. Corri para ver. Nada. Nenhuma alma viva. Voltei para a cabine, decidida a largar aquela mala no acostamento, mas quando abri a porta, ele estava lá de novo, sentado, exatamente no mesmo lugar, sem ter feito barulho nenhum. Olhou para mim, com um sorriso que eu nunca vou esquecer, e disse apenas: "Faltam 40 minutos." Aquele frio subiu pela minha espinha. Liguei o motor e continuei dirigindo, tentando pensar que era só paranoia, que eu estava cansado, que era só minha cabeça pregando peças. Mas o que aconteceu nos próximos quilômetros é o que até hoje me faz nunca mais pegar aquela estrada. A cada quilômetro, o relógio parecia correr mais rápido. 2h20, 2h30, faltavam só 30 minutos. O homem continuava sentado, sem piscar, encarando a estrada, como se soubesse exatamente o que estava esperando por nós. Eu tentava respirar fundo, me convencer que era só cansaço, mas o ar estava pesado. O rádio PX, de repente, começou a chiar de novo. Uma voz distorcida, surgindo no meio da estática: "Volte agora, antes que seja tarde." Eu desliguei na hora. Olhei para o lado e ele continuava lá, mas dessa vez com a mão sobre a mala, como se estivesse protegendo alguma coisa. Foi então que tudo começou a piorar. A estrada parecia ciscar, como se nunca chegasse ao fim. A sinalização sumiu. Nenhuma placa,
nenhum quilômetro rodado, nenhum outro carro. Era como se eu estivesse dirigindo dentro de um túnel de escuridão, cercado por árvores mortas, com os galhos curvados, como mãos tentando alcançar o caminhão. E de repente, começou a chover, mas não era uma chuva normal. As gotas eram grossas, escuras, com um cheiro forte de fel, como se fosse sangue. O limpador de para-brisa não dava conta. A visão, turva, borrada, e atrás de cada gota eu tinha a impressão de ver rostos. Rostos, gritando, implorando, com olhos fundos e bocas abertas, como se estivessem submersos. Meu peito começou a doer, o coração disparado, e meu instinto gritava para eu parar, abandonar o caminhão, correr a pé. Mas quando olhei pelo retrovisor, juro por tudo, havia mais alguém sentado no banco de trás. Um vulto, escuro, imóvel, com os olhos brilhando. Virei a cabeça na hora, mas o banco continuava vazio. Não olhe para trás. Foi a primeira vez que ele falou comigo de forma direta. A voz dele veio como um sussurro, mas ao mesmo tempo parecia ecoar em todos os cantos da cabine. Minhas mãos tremiam no volante. E então veio o pior. O velocímetro começou a girar sozinho. Eu estava a 60 km/h, depois 80, depois 100, e o pedal do freio, duro, sem resposta. O caminhão, disparado, descendo uma estrada que parecia não ter fim. As árvores começaram a se fechar mais, os galhos raspando na lataria, como gás tentando rasgar o metal. E eu, com os olhos fixos, tentando não olhar para os lados, nem para o espelho. Mas mesmo assim, vi, no canto da visão, dezenas de pessoas caminhando, saindo da mata, com os olhos vazios, como zumbis, seguindo o caminhão, acompanhando, como se estivessem esperando que eu parasse. O relógio marcou 2h50. O homem do terno respirou fundo e então, pela primeira vez, ele virou a cabeça, olhou direto para mim e disse: "Quando der 3 da manhã, você vai precisar escolher." Aquela frase me travou. Escolher o quê? Perguntei com a voz tremendo. Ele apenas sorriu e apontou com o dedo para frente da estrada. Na distância, vi uma bifurcação. 2 caminhos. Um subindo em direção a um morro, envolto numa névoa espessa. O outro descendo em direção a uma clareira, onde, mesmo de longe, eu conseguia ver dezenas, talvez centenas, de cruzes de madeira cravadas no chão. O relógio, 2h58. 2 minutos para escolher. E eu sabia que qualquer decisão errada poderia custar minha vida, ou coisa pior. 2h59. Faltava exatamente 1 minuto. O caminhão corria desgovernado, com a bifurcação se aproximando cada vez mais rápido. De um lado, o morro encoberto por uma névoa grossa, do outro, o campo de cruzes, tão silencioso, tão parado, que parecia esperar pela minha decisão. Minhas mãos tremiam no volante. Meu coração parecia querer explodir dentro do peito. Olhei para o homem do terno, esperando alguma resposta, alguma dica, qualquer coisa. Mas ele só continuava com aquele sorriso, aquele maldito sorriso, como se soubesse que o meu destino já estava selado. O relógio virou 3 horas. No exato segundo em que os ponteiros se encontraram, o caminhão começou a perder potência. O motor engasgando, como se algo estivesse puxando ele para trás. Era como se o próprio tempo tivesse parado. E então eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça, grossa, arrastada, impossível de descrever, como se milhares de pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Ela disse: "Escolha o caminho, ou nós escolheremos por você." Sem pensar 2 vezes, virei o volante com toda a força que eu tinha para o lado do morro. O caminhão quase tombou, mas subiu, entrando naquela névoa densa. Imediatamente, o ar ficou gelado. O vidro começou a embaçar, e quando eu abri um pouco a janela para respirar, um cheiro horrível invadiu a cabine. Cheiro de carne podre, de cemitério, de algo morto há muito tempo. As luzes dos faróis começaram a falhar, piscar, apagar, voltar, até que, de repente, tudo ficou completamente escuro.
Eu pisei no freio com toda a força e o caminhão parou. O silêncio era absoluto. Nenhum som, nem de grilo, nem de vento, nem do motor. Era como se eu tivesse atravessado para outro lugar. Olhei para o lado. O banco do passageiro, vazio. O homem do terno tinha sumido. E o mais estranho era que a mala também não estava mais lá. Desci do caminhão, cambaleando, tentando enxergar alguma coisa naquela escuridão. Meus pés afundaram na terra fofa, úmida, como se eu estivesse pisando num brejo. Foi então que comecei a ouvir vozes, sussurros, ao meu redor. Elas vinham de todos os lados, chorando, rindo, gemendo. Eu tentava olhar, mas a neblina estava tão espessa que mal conseguia ver minhas próprias mãos. Até que, na minha frente, a neblina se abriu, e eu vi dezenas de pessoas, paradas, olhando para mim, todas com o rosto pálido, os olhos fundos e a mesma expressão de desespero. E lá no meio, ele, o homem do terno, segurando a mala. Ele abriu e de dentro tirou uma corrente enferrujada com dezenas de ganchos nas pontas. Começou a andar na minha direção. Meu corpo não respondia. As pernas travadas, a boca sem conseguir gritar. Quando ele chegou perto, levantou a corrente e sussurrou no meu ouvido: "Agora é sua vez de conduzir." Antes que eu pudesse reagir, tudo ficou preto. Acordei dentro do meu caminhão, parado no acostamento, bem no começo da estrada. O relógio marcava 3h03. Mas o detalhe que me arrepia até hoje: no banco do passageiro estava a mala, e nela havia uma chave de ignição, com um bilhete escrito à mão: "É a sua vez de buscar o próximo." E desde aquele dia, toda vez que dirijo sozinho de madrugada, me pergunto quantos motoristas estão carregando passageiros que eles nunca deveriam ter parado para pegar. Eu sei o que vão dizer, que era sono, que era que caminhoneiro vê coisa quando passa da conta, mas não foi isso. O que eu vi naquela noite, o que eu senti. Aquilo não tem explicação, não tem lógica. E ainda hoje, toda vez que eu passo por aquele trecho da Marginal Tietê, eu tinha saído de Campinas com uma carga leve, só uns eletros para entregar no Brás, Zona Central. Nada de... Eu conheci o caminho como a palma da mão, já tinha feito aquele trecho mais de 100 vezes. Eu desvio o olhar, porque eu sei que ele ainda está lá. Era uma quinta-feira à noite. O rádio PX estava mudo. Ninguém na rodagem respondia. E o pior, era aquele silêncio. Um silêncio pesado, nem som de carro passando, nem de moto estalando no corredor. Só eu e o ronco do meu caminhão. Mas nessa noite, alguma coisa estava estranha. O tempo estava abafado, e o céu com uma lua que parecia suja, meio coberta por nuvens pesadas. Entrei na Marginal por volta das 2h50 da manhã. Passando pela ponte da Casa Verde, vi o que achei ser um morador de rua parado no acostamento. Era comum ali, mas o que me chamou a atenção foi a postura dele. O cara estava reto, imóvel, como uma estátua. Buzinei, xinguei e tentei rir de mim mesmo. Devia ser alguma pegadinha, pensei. Algum maluco. Vestia uma camisa branca, calça escura, sem sapato. Mas não era isso que me travou. Foi ao rosto. Vi que os olhos dele eram completamente brancos, sem pupila, sem íris, como se tivessem sido apagados com tinta, mas brilhavam, ou melhor, os olhos, quando passei mais perto. E ele me olhava, direto, fixo, sem piscar. Meu corpo gelou. Senti uma pressão no peito, como se o ar tivesse sumido da cabine. Por um instante esqueci que estava dirigindo, só fiquei olhando, encarando aquilo, até que ele virou o pescoço lentamente e me seguiu com o olhar. Aquilo me arrancou de um transe. Fiquei ali parado uns 5 minutos. Eu sentia que alguém me observava, de algum lugar, como se uma presença tivesse grudada na minha nuca. Um som estranho que eu não entendi. Um zumbido. Parecia alguém tentando falar, mas distorcido, arrastado. Mas foi aí que o rádio chiou. Liguei o motor e prometi a mim mesmo, assim que entregasse a carga Tyro tempo. Tô ficando maluco, do nada. Quero seco, como antiga. E depois, comecei a suar.
Liguei o ar, desliguei o rádio e tentei esquecer, mas não deu nem 5 minutos. E as alucinações começaram. Vi uma mulher atravessando a pista, freiei seco. O caminhão deu um solavanco, quase capotei. Mas não havia ninguém. Olhei no retrovisor e vi uma silhueta sentada no banco do passageiro. Virei o rosto com tudo. Nada, a mente tentando me sabotar. Só podia ser isso. Mas aí vieram as vozes, sussurros, dentro da cabine, como se alguém falasse bem atrás de mim. Fui obrigado a parar no acostamento. Desci, respirei fundo. A marginal continuava vazia, mas agora entrei de novo. Mas mal sabia eu que aquilo era só o começo. Porque antes das 3 horas, eu ainda veria ele, de novo. E da próxima vez, ele não estaria apenas no acostamento. Eu juro que pensei em dar meia volta. Encostar, largar tudo. Avisar alguém, mas como explica? Que tinha visto um homem com olhos brancos me seguindo pela marginal? Quem ia acreditar? Sentia que ele ia estar ali, me esperando. Como se não fosse mais uma questão de ver, mas de ser visto. E mesmo que eu parasse, rezando para não ver aquele vulto, mas ele sempre estava lá, com os dedos tremendo no volante e o suor descendo pela nuca. Quando passei por ele, ouvi estalos dentro da cabine, como se alguma coisa tivesse rachando. A velocidade sumiu. A quilometragem estava travada. E os ponteiros giravam ao contrário. E então eu segui. A cada ponte, cada viaduto eu olhava o acostamento, procurando, às vezes parado, às vezes caminhando, sempre de branco. E sempre me olhando. Na ponte do Limão ele apareceu bem no canteiro. Olhei o painel, comecei a duvidar da realidade. Mas aí foi quando ele entrou no caminhão. Gritei tanto que a garganta secou. Puxei o freio de mão, saltei da cabine e caí no chão da marginal. Não vi a porta abrir, não ouvi passo. Mas quando olhei pelo retrovisor, ele estava sentado atrás de mim. Reto, calado, os olhos brancos brilhando, o mesmo rosto, a mesma roupa, como se tivesse sempre estado ali. Eu gritei. Nenhum carro, nenhuma alma viva. E dentro do caminhão, quando olhei de novo, ele não estava mais lá, mas as luzes internas continuavam acesas. Senti que algo me observava de todos os lados, e todas as janelas estavam cheias de rostos com os mesmos olhos brancos. Não era possível isso tudo estar acontecendo. Comecei a correr pela via, me afastei do caminhão, tremendo, e quando parei, ofegante, encostado no guardrail, vi um ônibus velho vindo do outro lado. Vi os mesmos grafites 3 vezes, o mesmo caminhão estacionado, a mesma propaganda rasgada. Ele passou por mim, um em cada assento. Olhando para mim, comecei a chorar. Ali, no meio da marginal, eu só chorava, porque não era possível estar acordado, mas estava. E quanto mais eu pensava em fugir, mais eu sentia ele se aproximando. Foi quando o rádio chiou de novo. Entrei de novo no caminhão, tremendo. O banco ainda estava quente, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Dessa vez, a voz veio clara. Vocavaio, agora vai carregar comigo. Kaido Joes. Eu não sabia mais onde estava. A estrada parecia repetir, como se eu estivesse dirigindo em círculo. A marginal tinha virado um labirinto. E no centro dele estava ele. De repente tudo parou. O som, as luzes, o ar. E eu ouvi um sussurro bem atrás do meu ouvido. A próxima curva. É sua última chance, Yumi Lavanti. E fui dirigindo, sabendo que, na próxima curva, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa. Eu segui na mesma faixa da marginal, a mesma luz dos postes, mas agora, tudo parecia mais escuro. Como se a noite tivesse engolido até os faróis. A tal última curva se aproximava. O trecho entre a ponte Júlio de Mesquita e o acesso da Barra Funda. Mas algo estava errado. O ponteiro de combustível girando sem sentido, e o volante parecia mais pesado, como se alguém tivesse segurando junto comigo, o GPS congelado. O rádio mudo. Quando virei, o tempo parou. Eu estava sozinho numa pista completamente escura, cercada por árvores secas que nunca existiram na marginal. Literalmente, os carros sumiram. A cidade desapareceu. A estrada continuava. Retadam, Langadam. E então, vi o homem com os olhos brancos, de pé, no meio da pista, braços abertos, me esperando. Mas dessa vez, ele não estava sozinho.
Uma multidão, todos iguais. Todos com olhos brancos. Homens, mulheres, crianças, caminhoneiros, policiais e enfermeiras. Todos parados, sem rosto, só olhos. Atara, Sadili, olhos brancos. Ele ergueu a mão e o caminhão parou sozinho. Eu tentei acelerar, gritei, chorei, mas nada respondia. O motor morreu, as luzes se apagaram. E então, ele veio até mim, passo a passo, sem pressa, cada passo. Um grito nas minhas entranhas. Quando ele chegou na janela, não disse nada, apenas encostou a testa na minha. Na hora minha mente explodiu em 1000 imagens. Eu vi cada um dos que olharam para ele. Vi um caminhoneiro bater na Castelo Branco, jogando o caminhão numa ribanceira, com a carga inteira. Vi um jovem motorista invadindo um ponto de ônibus depois de vê-lo. Vi um pai matando a própria família depois de ver demais. E entendi. Ele não mata com as mãos. Ele entra pelo olhar e transforma sua mente no inferno que você mesmo vai construir. Quando recuperei os sentidos, era dia. O caminhão estava parado no acostamento, na pista local, perto do viaduto da Lapa, mas tudo estava diferente. Meus olhos ardiam. No retrovisor, meus olhos estavam começando a ficar brancos, quase imperceptível. Mas ali, desde então, eu evito espelhos, evito estradas à noite e evito principalmente aquele trecho da Marginal, mas às vezes ainda ouço o rádio chiando, mesmo com ele desligado. E quando eu demoro, porque ele sabe, agora eu carrego ele também. E é só questão de tempo, até alguém me olhar por tempo demais. Eu nunca acreditei nessas histórias de estrada. Sempre ouvi os mais velhos falarem do tal caminhão sem placa, que aparece na Serra das Almas em noites de lua nova. Dizem que ele corre colado na traseira dos outros caminhões, sem faróis, sem barulho, e que quem tenta ultrapassar ou fugir morre esmagado ou despenca do desfiladeiro. Besteira, pensei. Até a semana passada. Estava fazendo um frete noturno saindo de Juazeiro, subindo pela BR-122. Tudo tranquilo até eu chegar na curva do quilômetro 414, a primeira entrada da tal serra. A noite estava pesada. Sem lua, sem vento, só aquele silêncio que faz o motor parecer mais alto. Foi ali que senti os faróis atrás de mim. Mas não era normal. Eram fracos, meio alaranjados, como se fossem de um caminhão velho. Olhei pelo retrovisor. Nada, mas dava para sentir a presença. Passei direto, achando que era só um caminhoneiro colado, impaciente. Mas aquilo não saía da minha cola. Resolvi parar no acostamento para deixar passar. Reduzi. Parei. Nada me ultrapassou. Atrás de mim, só escuridão. Quando desci, o ar estava gelado e o cheiro de óleo queimado invadiu o ambiente. Voltei para o caminhão assustado. Quando engatei a marcha, os faróis apareceram de novo. Sem motor, sem ronco, só luz. Joguei o pé no acelerador. O bicho veio atrás. Cheguei num posto uns 30 quilômetros depois, tremendo. Perguntei ao frentista se alguém tinha passado por ali naquela madrugada. Ele parou, engoliu seco e disse: "Você viu ele, né? O da carroceria preta, sem placa. Você teve sorte. Ainda está aqui falando comigo." Voltei para casa desnorteado. Mas a coisa não terminou ali. Desde aquela noite, eu sinto que tem algo me seguindo em toda a viagem. Às vezes vejo um vulto pelo espelho. Às vezes ouço buzinas fracas, mesmo com a estrada vazia. E tem mais, sonhei com fogo. Com um homem gritando trancado dentro de um caminhão pegando fogo. E no sonho, era a mesma estrada, a mesma curva. E ele me olhava, como se esperasse por mim. Na próxima viagem, decidi fazer o que ninguém tem coragem. Parei no meio da Serra das Almas às 3 da manhã. Queria saber a verdade. Queria ver ele de perto. E foi ali, naquele ponto exato, que eu vi os faróis acenderem de novo. Ele surgiu da escuridão, sem barulho de motor, deslizando sobre o asfalto como se não tocasse o chão. Um caminhão antigo, caçamba preta, faróis opacos, uma cabine derretida, como se tivesse saído de um incêndio. A pintura estava carbonizada, e na porta, quase apagado, ainda dava para ler: Transportes M. Almeida. Fiquei paralisado. Ele parou a uns 10 metros de mim. E então, a buzina soou. Grave,
arrastada, como um lamento. A porta do meu caminhão travou sozinha. O rádio ligou sem motivo, chiando, depois tocando uma gravação distorcida. Não fui eu. Eles me culparam. Queimaram. Me jogaram na ribanceira. Meu corpo inteiro gelou. E na frente do caminhão, eu vi ele. Um homem alto, coberto de queimaduras, os olhos vazios, como duas brasas mortas. Ele caminhava até mim. Não corria. Apenas vinha, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Naquele instante, compreendi a história. Anos atrás, um motorista foi acusado de roubar a carga da empresa. Mas tudo era armação. Os próprios patrões desviavam combustível e culparam ele. O que ninguém esperava era que, naquela noite, eles iriam queimar o caminhão com ele dentro como vingança, como aviso. Só que ele não morreu em paz. E agora, seu espírito dirige eternamente pela serra onde morreu, esperando justiça ou mais sangue. Quando fechei os olhos e aceitei que seria o próximo, o som desapareceu. Abri os olhos. Estava sozinho. O rádio desligado. A estrada em silêncio. Desde então, algo mudou. Toda vez que passo pela BR-122, o retrovisor me mostra duas luzes distantes, mesmo quando não há ninguém atrás. E agora, eu também sonho com fogo, com a buzina, com os olhos vazios. Alguns dizem que quem vê o caminhão fantasma da Serra das Almas uma vez nunca mais dirige sozinho, porque ele sempre vai estar na sua cola, esperando a próxima curva. O destino de um caminhoneiro é a próxima cidade, o próximo posto de gasolina, o próximo amanhecer. A gente vive para seguir em frente, para ver a paisagem mudar e para deixar a quilometragem para trás. Mas e se a estrada, em vez de te levar a algum lugar, te levasse para lugar nenhum? E se o seu destino fosse voltar para o mesmo lugar, de novo e de novo, em um pesadelo que se repete? Essa é a história do Jairo. Ele é um veterano das estradas, com anos de experiência em rotas longas, mas essa experiência não o preparou para a noite em que ele se perdeu em um lugar que não existia. O Jairo estava em um trecho de estrada pouco conhecido, no interior de Goiás, voltando para casa depois de uma entrega demorada. Já era a terceira noite que ele passava na estrada sem uma pausa significativa, e o cansaço começava a fazer a sua mente se confundir. Ele estava no modo piloto automático, seguindo em frente, com os olhos fixos na linha branca da estrada. A paisagem era monótona, árvores secas, pequenos arbustos e terra vermelha. Às vezes, uma placa enferrujada ou um galpão abandonado passavam pela janela da cabine. De repente, ele viu algo que o fez pestanejar. Uma árvore velha e retorcida, com um galho que parecia um braço estendido, apontando para o céu. Ela estava à beira da estrada, no meio do nada. Que árvore esquisita, ele pensou, e continuou dirigindo. 15 minutos depois, ele viu a mesma árvore, o galho retorcido, o formato peculiar. Era a mesma árvore. Ele pensou que talvez o cansaço estivesse o confundindo, que ele havia visto uma árvore parecida. Mas a sensação de que algo estava errado cresceu em seu peito. Ele acelerou, tentando deixar a árvore para trás. 20 minutos depois, lá estava ela de novo. Dessa vez, ele não teve dúvidas. Ele estava no mesmo lugar. A árvore era idêntica. O galho apontando para o céu era inconfundível. Ele se sentiu tonto, como se o mundo estivesse girando. Como ele poderia ter voltado para o mesmo lugar depois de dirigir por tanto tempo? O Jairo pisou no freio e parou o caminhão desesperado. Ele olhou para o GPS, mas a tela estava apagada. Ele tentou ligar o rádio, mas só encontrou estática. O silêncio era tão pesado que ele podia ouvir o som de seu próprio coração batendo no peito. Ele decidiu dar meia volta. Se ele estava em um loop, talvez a direção oposta o libertasse. Ele manobrou o caminhão, o que era difícil e perigoso naquela estrada estreita, e começou a dirigir de volta pelo caminho de onde ele tinha vindo. Ele dirigiu por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Ele sentiu um alívio crescente, até que viu algo no horizonte. A mesma árvore. Ele estava de volta ao mesmo ponto. A estrada não tinha fim,
mas também não tinha começo. Ele estava preso. O Jairo gritou de frustração e medo. A sanidade dele estava se desfazendo. Ele pisou no acelerador sem se importar com a velocidade. Ele estava em pânico. Enquanto ele dirigia, ele começou a notar coisas. As placas que ele via eram sempre as mesmas, mas as palavras nelas mudavam sutilmente, como se estivessem se desfazendo. Um galpão abandonado que antes estava vazio, agora tinha uma janela quebrada. O Jairo percebeu que ele não estava apenas voltando para o mesmo lugar. A cada volta, a estrada parecia mais suja, mais deteriorada. Ele tentou ligar para a polícia, para um amigo, mas o celular não tinha sinal. Ele estava completamente sozinho. Ele olhou para a cabine e o retrovisor revelou um detalhe que fez seu sangue gelar. No banco de trás, no escuro, havia uma figura. Não era uma pessoa. Era uma sombra, disforme, com um brilho fraco nos olhos. Ela parecia estar o observando. O Jairo gritou. Ele bateu com o punho no volante desesperado, mas a sombra não se moveu. O caminhão continuou a dirigir e a figura permaneceu lá, como se fosse parte do veículo. Ele sentiu que a estrada estava o observando, que a figura no banco de trás era a sua representação. Ele não sabe quanto tempo ficou preso naquele loop, mas a cada volta ele se sentia mais fraco, mais exausto. A cada volta, a estrada parecia mais suja, e a sombra no banco de trás parecia mais nítida. O Jairo sentiu que sua alma estava sendo sugada. Em um ato de desespero, ele pisou no freio, abriu a porta e se jogou para fora do caminhão. Ele rolou no asfalto, machucando-se, mas ele não sentiu nada. Ele se levantou, cambaleante, e olhou para o caminhão. A cabine estava vazia. A sombra havia desaparecido. Ele correu pela beira da estrada, sem direção, até que viu as luzes de um posto de gasolina à frente. Ele chegou lá, ofegante, e pediu ajuda. Ele contou o que havia acontecido, mas o frentista o olhou com desconfiança. Ele disse que o Jairo estava delirando de cansaço. O Jairo não sabe o que aconteceu. Ele não sabe se a estrada era um portal, se a sombra era um ser, ou se ele apenas estava em um loop de pesadelo. Mas ele sabe que nunca mais será o mesmo. Ele não consegue mais dirigir à noite sem se sentir tonto, sem sentir que a estrada está voltando para o mesmo lugar. Ele olha para o retrovisor e a solidão da cabine se torna uma prisão. Ele ainda sente que a qualquer momento a sombra pode aparecer. A estrada não acabou. Ela apenas mudou de lugar. Ela agora está dentro dele. Na imensidão da noite, o rádio é a nossa salvação. Ele nos conecta com o mundo, com outras vozes, com música e notícias. Em uma cabine solitária, o som da rádio é a única coisa que nos lembra que não estamos completamente sozinhos. Mas o que acontece quando o rádio, a nossa fonte de companhia, se torna a nossa fonte de terror? Essa história, ouvi de um amigo que prefere não ter o nome revelado. Ele é um cara quieto, que faz viagens longas pelo interior do Brasil. Naquela noite, ele estava fazendo um trecho da estrada no interior de Minas Gerais, conhecido por seus longos campos vazios e silêncio absoluto. Era uma noite clara, com um céu cheio de estrelas. O tipo de cenário que acalma, mas que também te lembra o quão pequeno você é no mundo. Ele já estava há mais de 10 horas ao volante e o cansaço estava pesando. Para se manter acordado, ele ligou o rádio procurando por uma estação que tocasse alguma música animada. Mas naquela região, a maioria das frequências só emitia chiado. Ele passou de uma para outra, frustrado, até que encontrou algo. Não era música nem voz de locutor. Era uma estática estranha, um som arrastado e baixo, quase como um sussurro. Não era o som de uma estação ruim, era diferente. Era uma estática que parecia estar viva. Ele tentou mudar de frequência novamente, mas a estática o seguia. Não importava para onde ele mudasse o dial, o som continuava lá. Era como se a frequência não fosse a do rádio, mas sim algo que vinha de dentro do caminhão. Ele tentou desligar o rádio, mas o som continuou. O volume era baixo, mas constante, e o chiado parecia ter uma cadência, um ritmo. Uma onda de arrepio percorreu seu corpo.
O caminhão estava em perfeitas condições, mas a atmosfera dentro da cabine se tornou pesada, opressora. Ele sentiu que a estática não era um defeito técnico, mas uma comunicação. De repente, a estática mudou. O chiado se tornou mais claro, mais limpo, e por baixo dele, meu amigo começou a ouvir uma voz fina, quase infantil, que parecia sussurrar em um idioma que ele não conhecia. Ele tentou decifrar as palavras, mas era impossível. Mas então, a voz parou, e o chiado se tornou mais forte, se intensificando, como se estivesse tentando se comunicar. Meu amigo, assustado, olhou para a estrada. Na sua frente, no meio do asfalto, havia um pequeno objeto. Não era uma pedra, nem um animal atropelado. Era uma boneca. Uma boneca de pano, velha e suja, com olhos de botão. Ela estava parada no meio da estrada, com os braços abertos, como se estivesse esperando por algo. O coração do meu amigo disparou. Ele não tinha como saber, mas sua mente, guiada pelo medo, conectou a boneca ao som do rádio. Ele freou bruscamente, com os pneus cantando no asfalto. O caminhão parou a poucos metros da boneca. O silêncio na cabine era pesado. O rádio ainda emitia a estática, mas a voz havia sumido. Ele olhou para a boneca, para a estrada deserta, e um pensamento horripilante lhe veio à mente. E se a boneca não estivesse parada? E se ela tivesse sido arremessada ali, no exato momento em que ele estava se aproximando? O medo o paralisou. Ele não conseguia tirar os olhos da boneca. E foi então que ele ouviu a voz novamente, mas desta vez, as palavras estavam claras. Não pare. A voz era a mesma de antes, mas agora ele podia entender. O som não vinha do rádio, mas da boneca. A voz parecia sair da boneca como se ela fosse um brinquedo quebrado. Ele sentiu um arrepio na espinha e o medo o invadiu por completo. Ele pisou no acelerador com tudo. O caminhão rugiu e ele passou por cima da boneca. Ele sentiu um estalo, como se a boneca tivesse sido esmagada por debaixo do pneu. Ele olhou pelo retrovisor, mas não conseguiu ver nada. A boneca tinha desaparecido. O rádio parou de emitir a estática. A voz sumiu. Mas a sensação de que havia algo ali, algo que o havia avisado, permaneceu. Ele dirigiu o resto da noite sem parar, sem olhar para trás. Ele não sabe o que aquela boneca era, nem de onde a voz vinha. Ele não quer saber. Mas em certas noites, quando o silêncio da cabine se torna opressor, ele ainda pode ouvir o sussurro da boneca em sua cabeça. Não pare. Algumas noites na estrada, a gente sente que não está sozinho. Não é a presença de outros carros, nem de animais. É algo diferente. Uma sensação de que a própria estrada está viva, que o asfalto tem segredos que ele esconde debaixo da gente. A Serra do Mar, no Paraná, é um lugar assim. A neblina e a chuva constante parecem esconder algo que se move nas sombras, e nem sempre é uma figura humana. Essa história aconteceu com o Marcelo, um caminhoneiro que transporta cargas pesadas de Curitiba para o litoral. Ele é um cara cético, que só acredita no que pode ver. Mas o que ele viu naquela noite o deixou questionando tudo o que ele pensava saber sobre a realidade. Era uma noite de inverno e a chuva fina mal parava de cair. O Marcelo descia a serra em direção a Paranaguá, fazendo um trecho perigoso e sinuoso. O caminhão, uma carreta enorme, deslizava lentamente e as luzes do farol mal davam conta de iluminar as curvas fechadas. A neblina era tão densa que ele mal conseguia ver a estrada à frente, apenas a linha tênue de asfalto desaparecendo no branco. De repente, ele notou algo estranho. Não era uma luz, não era um som. Era um movimento, uma sombra, escura e disforme, se movendo em alta velocidade na beira da estrada. Ela não tinha o formato de um animal, nem de uma pessoa. Era uma massa escura que se estendia e encolhia, como se fosse um tentáculo de fumaça. Ela se movia rente ao chão, parecendo acompanhar o caminhão, sempre na beira do acostamento.
O Marcelo, a princípio, pensou que era sua mente o pregando peças. Ele já tinha ouvido histórias de caminhoneiros que viam coisas estranhas naquela serra, mas sempre achou que era resultado de cansaço ou superstição. Ele piscou os olhos, tentou se concentrar na estrada, mas a sombra continuava lá, mantendo a mesma velocidade que o caminhão. Ele tentou acelerar um pouco. O motor do caminhão rugiu, mas a sombra se esticou, acompanhando o movimento sem qualquer esforço. Ela não se afastava, nem se aproximava. Apenas permanecia lá, como se fosse uma extensão da própria escuridão. O ar dentro da cabine ficou pesado e o cheiro de terra molhada se tornou denso e fétido. O Marcelo olhou para o retrovisor, mas a sombra não aparecia. Era como se ela existisse apenas em sua visão periférica. Quando ele olhava diretamente para o acostamento, ele não via nada. Mas quando seus olhos se fixavam na estrada, o movimento da sombra retornava, sinistro e silencioso. A tensão dentro da cabine se tornou insuportável. O Marcelo já não conseguia mais pensar em nada além daquela sombra. Ele pensou em parar, mas um pavor primitivo o fez continuar. Ele não queria encontrar o que quer que fosse aquilo. De repente, a sombra não se contentou mais em apenas acompanhar. Ela se esticou, como uma mão gigante, e começou a subir na carroceria do caminhão. O Marcelo sentiu um tremor na cabine, como se algo pesado estivesse se arrastando no teto do veículo. O som era abafado, mas ele conseguia ouvir o arranhar de garras ou unhas no metal. Ele olhou para a parte de cima da cabine e o retrovisor revelou a visão mais aterrorizante de sua vida. Uma figura escura, sem forma, estava no teto do caminhão, inclinada para a frente olhando para a estrada. Ela não tinha olhos, nem braços. Era apenas uma massa disforme de escuridão. Mas o que ela fez a seguir o fez gritar. A figura se esticou e uma parte dela se projetou para a frente, em direção ao para-brisa. Era como se ela quisesse entrar na cabine, tentar possuir o caminhão e o motorista. O Marcelo pisou no freio com toda a força e a carreta deslizou na pista molhada. A figura no teto se desfez, desaparecendo como se fosse fumaça. O caminhão parou no meio da estrada. O Marcelo, tremendo, olhou ao redor, mas não havia nada. Apenas a neblina e a escuridão da serra. O som da chuva era o único ruído. Ele ficou lá por longos minutos tentando recuperar o fôlego. Ele olhou para o teto da cabine, onde a sombra havia se arrastado, e viu arranhões profundos e marcados na tinta. Não eram arranhões de animal, mas de algo muito mais forte e afiado. O Marcelo não conseguiu dormir pelo resto da noite. Ele dirigiu o resto do caminho com as mãos grudadas no volante, com medo de olhar para o retrovisor novamente. Ele nunca mais passou por aquela serra em noites de chuva. Ele sente que, em certas madrugadas, quando a chuva bate no para-brisa, ele ainda pode ouvir o som de garras arranhando o teto de seu caminhão. A Serra do Mar tem uma sombra, e ela gosta de acompanhar os caminhoneiros que se atrevem a descer a serra à noite. A solidão da estrada é uma faca de dois gumes. Para muitos caminhoneiros, ela é uma companheira fiel, um espaço de paz e reflexão. Mas em certas noites, a solidão se torna um fardo tão pesado que a gente faria qualquer coisa por um pouco de companhia. Por mais que os avisos nos digam para não parar, o coração teima em nos pregar peças. Essa é a história do Beto, um cara que sempre se gabou de ser o mais prudente da boleia. Ele nunca pegava carona, nem dava. Dizem que hoje ele nem sequer desvia o olhar quando vê alguém na beira da estrada. O que ele viu naquela madrugada o mudou para sempre. Era uma noite de verão, quente e abafada, na rodovia do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Um trecho longo e deserto, onde o horizonte se confunde com a terra e o céu. O Beto vinha de Campo Grande e já estava há horas ao volante. O cansaço pesava nas pálpebras e a paisagem monótona começava a fazê-lo se sentir em um transe. Foi quando, ao longe, ele viu uma figura. No meio do breu, sob a luz fraca de uma lua minguante, havia um homem parado no acostamento. Ele não parecia um mendigo, nem um andarilho comum. Usava uma camisa social limpa, mas surrada, e uma calça de tecido. Estava imóvel,
com uma mala pequena de couro ao seu lado, olhando fixamente para o chão. Ele não gesticulava, não pedia ajuda. Parecia que estava apenas esperando. O Beto sentiu um impulso estranho. O homem não tinha o ar de perigo que ele imaginava para um caroneiro. Ele parecia mais um viajante que havia sido abandonado. O Beto, que sempre se orgulhou de sua cautela, sentiu uma compaixão repentina. Ele diminuiu a velocidade e parou o caminhão, abrindo a janela. "E aí, meu amigo? Precisa de ajuda?" O homem ergueu a cabeça lentamente, sem pressa. Seus olhos eram de um azul claro, quase transparente, e ele tinha um sorriso gentil no rosto. O sorriso não alcançava seus olhos, que permaneceram vazios, como se olhassem através de Beto. "Para onde você vai?" O homem perguntou com a voz baixa e serena. "Para Corumbá. Se for para lá, posso te dar uma carona." Beto respondeu. O homem apenas assentiu com a cabeça, sem dizer mais nada. Ele contornou o caminhão, abriu a porta do carona, colocou a mala no chão da cabine e se sentou. Ele não olhou para o Beto. Apenas fixou o olhar para a frente, como se a estrada tivesse algo de muito interessante para mostrar. O Beto voltou a dirigir. A atmosfera dentro da cabine mudou drasticamente. Aquele silêncio que antes era de paz, agora era pesado e incômodo. Beto tentou iniciar uma conversa. "Primeira vez na rodovia do Pantanal?" Ele perguntou, tentando soar casual. O homem permaneceu em silêncio. Beto repetiu a pergunta. "Você não é daqui, certo?" O homem virou-se lentamente e, pela primeira vez, olhou para Beto com aqueles olhos azuis e vazios. Ele abriu a boca, mas as palavras que saíram não eram de resposta. Eram apenas um sussurro. "O que você busca? O que está procurando?" A voz era fria, gélida, e parecia vir de dentro da cabine, de um lugar que não era o homem. O Beto engoliu em seco, sentindo um arrepio na espinha. Ele tentou rir para quebrar a tensão, mas o som morreu na garganta. "Não estou buscando nada, amigo. Só estou trabalhando, fazendo minha entrega." O homem não riu, não reagiu. Ele apenas continuou olhando para o Beto com aquele sorriso vazio. "Você está procurando," ele repetiu, a voz se tornando mais grave e profunda. O Beto sentiu um pânico crescente. Aquele não era um caroneiro. O que quer que fosse não era humano. Ele percebeu que havia algo muito errado com a mala de couro no chão. Ela parecia emitir uma aura escura, quase como se o ar ao redor dela estivesse distorcido. "O que você tem nessa mala?" Beto perguntou com a voz trêmula. O homem no banco do carona inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo algo que Beto não podia. Ele sorriu, um sorriso largo e grotesco. "Segredos. Eu levo os segredos que as pessoas escondem. Medos. Eles estão todos aqui." O homem apontou para a mala. O Beto sentiu que se ele olhasse para dentro, ele morreria. Ele pisou fundo no acelerador, desesperado para chegar a qualquer lugar com luz, com pessoas. Ele não conseguia se livrar da sensação de que o caroneiro estava lendo sua mente, sabendo de todos os seus medos, de todas as suas falhas. De repente, o homem se virou novamente para a frente e o silêncio retornou. Beto olhou pelo espelho retrovisor, mas a estrada estava vazia, como se eles fossem os únicos seres em toda a região. O caminhão correu a mais de 120 km/h, mas parecia que o tempo não passava. O Beto viu as luzes de uma pequena cidade no horizonte e seu coração se encheu de esperança. Ele não pensou duas vezes. Parou o caminhão bruscamente e olhou para o homem. "Chegamos," ele disse com a voz ofegante. O homem abriu a porta, pegou sua mala e saiu do caminhão sem dizer uma palavra. Ele caminhou para a escuridão da cidade, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Beto ficou parado por um momento, recuperando o fôlego. O ar dentro da cabine ainda era pesado, denso. Ele olhou para o lugar onde o homem havia se sentado e viu um pequeno pedaço de papel. Era uma anotação escrita à mão. "A sua solidão é a minha companhia."
O Beto sentiu um calafrio na espinha. O caroneiro não estava apenas de passagem. Ele não havia sido deixado ali por um carro quebrado. Ele estava lá para coletar os medos dos caminhoneiros, e o Beto havia sido a sua mais nova vítima. O Beto não sabe o que aconteceu com aquele homem. Ele continua dirigindo por estradas desertas, mas ele nunca mais parou para dar carona a ninguém. Ele sente que, em certas noites, quando o silêncio da cabine se torna opressor, ele ainda pode ouvir o sussurro do homem em sua cabeça. Você está procurando. Certas estradas parecem ser apenas linhas de asfalto, cortando o mapa de um lado a outro. Mas para quem as percorre noite após noite, a verdade é outra. Elas têm histórias, guardam segredos e, às vezes, parecem querer nos assombrar com o que já viram. A BR-116, a famosa Rodovia da Morte, é um desses lugares. Não por acaso ela ganhou esse apelido, mas porque há algo nela que vai além da engenharia e da logística. Há algo que respira na escuridão, à espreita, esperando a chance de se mostrar. Essa história aconteceu com um amigo meu, o João. Ele é caminhoneiro há mais de 20 anos. Um cara experiente, calejado, que já viu de tudo na estrada. Ele costuma dizer que não acredita em fantasma, mas depois dessa noite eu tenho minhas dúvidas. Era uma madrugada fria no sul do Brasil. O João vinha de São Paulo em direção a Curitiba, fazendo um trecho da BR-116 que ele conhecia de cor. O caminhão, um Scania velho de guerra, rodava sem reclamar. A rádio estava desligada e o único som era o ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto molhado. A neblina era densa, daquelas que parecem farinha no ar, e as luzes dos faróis mal cortavam o branco espesso à sua frente. Era o tipo de cenário que te faz sentir completamente sozinho. Foi aí que ele a viu. De pé, na beira da estrada, no meio do nada. Uma garota. Ela usava um vestido branco e sujo, e parecia estar com frio, abraçando-se com os próprios braços. O cabelo estava bagunçado e jogado no rosto. Aquilo era, no mínimo, estranho. Não havia casas, postos ou qualquer sinal de vida por quilômetros. Por que uma garota estaria ali, sozinha, naquele horário e com aquela neblina? João pensou em todas as possibilidades. Talvez o carro dela tivesse quebrado? Talvez ela tivesse fugido de casa? Sua mente lógica, de caminhoneiro prático, buscou a explicação mais sensata. Ele freou o caminhão, lentamente, parando no acostamento a alguns metros de distância. A garota não se moveu, apenas ficou ali, parada, como uma estátua. Ele pensou em segui-la, mas algo o fez hesitar. A luz dos faróis a iluminava, mas não parecia atingi-la de verdade, como se ela fosse feita da própria neblina. Ele abriu a janela da cabine. "Precisa de ajuda?" Ele perguntou com a voz abafada pelo silêncio da noite. A garota não respondeu. Ela virou a cabeça muito lentamente em direção ao caminhão. E foi nesse momento que o arrepio subiu pela espinha de João. Ela não parecia uma pessoa. Sua pele era de um branco pálido, quase translúcido, e os olhos, 2 buracos negros e vazios, pareciam devorar a luz. Não havia emoção, não havia vida. Era a face de algo que não deveria estar ali. O corpo de João enrijeceu no banco. Ele pensou em fechar a janela, mas o medo o paralisou. A garota começou a andar em direção ao caminhão. Ela não caminhava de verdade, ela flutuava, com os pés a poucos centímetros do chão. O vestido branco e sujo se movia com ela, mas o cabelo permanecia imóvel, como se estivesse congelado no ar. João tentou girar a chave na ignição, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguiu segurar o metal. O motor estava ligado, mas o pé dele não conseguia pisar no acelerador. Ele estava completamente petrificado. Quando a garota chegou ao lado do caminhão, ela não parou. Ela continuou se movendo, contornando a cabine com aquela lentidão assustadora. A luz do caminhão a iluminava, revelando um detalhe que fez o coração de João parar. Ela tinha um ferimento profundo na cabeça, uma mancha escura de sangue seco que descia pelo seu rosto pálido.
Ela parou do lado do carona, perto do retrovisor, e o fixou com aqueles olhos vazios. Por um instante, João teve a sensação de que podia ouvir uma voz na sua cabeça, uma voz fria e distante, que dizia apenas uma coisa: você não deveria estar aqui. O medo o fez reagir. Ele finalmente conseguiu pisar no acelerador e o caminhão rugiu. Ele acelerou com tudo, sem olhar para o retrovisor, passando pela neblina como se a sua vida dependesse disso. Ele dirigiu por longos minutos com o coração na garganta até que viu as luzes de um posto de gasolina à frente. Ele parou, ofegante, e se jogou para fora da cabine. O frentista, um senhor de bigode, o olhou estranho. "O senhor está bem? Parece que viu um fantasma." João, ainda tremendo, tentou contar o que havia acontecido. O frentista o ouviu com uma expressão cansada. "Ah, a garota da BR-116, ele disse, com um tom de quem já ouviu a história muitas vezes. "Ela morreu por aqui há uns 30 anos. Um caminhoneiro sem coração a atropelou e fugiu. Dizem que ela ainda espera por ele, pedindo carona a quem se atreve a parar." João engoliu em seco. Ele tentou encontrar alguma lógica, alguma explicação para o que viu, mas não conseguiu. Ele sabia que não tinha sido uma miragem, nem o cansaço. Havia algo de verdade naquele encontro, algo que ele não podia explicar. Ele se sentiu aliviado por não ter parado, mas uma parte dele se perguntava se ele havia escapado de verdade ou se apenas adiou o inevitável. Ele nunca mais passou por aquele trecho da estrada de madrugada. Ele prefere dar a volta, pegar um caminho mais longo. A voz na sua cabeça, mesmo anos depois, ainda ecoa na sua memória. "Você não deveria estar aqui." Miguel sempre sonhou em ter um caminhão próprio. Não um desses modelos modernos, com GPS e cabine tecnológica. Ele era um romântico das estradas, um apaixonado pelos clássicos de metal e cromo. Por isso, quando se deparou com um antigo Freightliner, um modelo dos anos 80, perfeitamente restaurado e à venda por um preço inacreditável, sentiu que o destino havia lhe sorrido. O velho dono, um homem pálido e de olhos vazios, mal conseguiu explicar a pressa em vender. "Ele não me pertence mais", sussurrou, entregando as chaves. "Ele tem sua própria vontade." Miguel riu do que pensou ser uma lenda urbana, mas a história de terror estava prestes a se tornar sua realidade. A primeira viagem de Miguel com seu novo caminhão, que ele carinhosamente apelidou de O Demônio, começou sob um céu cinzento de outono. A cabine era espaçosa e a aparência do caminhão era impecável. No entanto, estranhos sons começaram a ser ouvidos. O rádio ligava e desligava sozinho, tocando uma melodia de jazz antigo, estranhamente macabra. Miguel tentava desligá-lo, mas o rádio sempre voltava a tocar. O ronco do motor era mais do que um som. Era um sussurro gutural, como se o caminhão estivesse vivo e resmungando, satisfeito com sua nova aquisição. O medo de Miguel crescia a cada quilômetro. A primeira vez que o caminhão revelou sua vontade própria foi em uma bifurcação. O GPS apontava para a esquerda, mas o volante, com uma força própria, virou para a direita. Miguel tentou lutar contra o volante, mas ele estava travado. Era como se ele fosse um refém em sua própria máquina. O caminhão o levava para uma estrada abandonada, coberta por mato e com sinais de pneus velhos. O coração de Miguel batia forte. Ele percebeu que a máquina não estava apenas o levando para um lugar, estava o levando para um pesadelo. A noite se aprofundou e a escuridão se tornou uma presença real. No espelho retrovisor, Miguel via vultos. Rostos pálidos, com olhos arregalados, se misturavam à paisagem escura. Eles olhavam para ele com desespero, gritando em um silêncio aterrorizante. O caminhão acelerou, e a velocidade em que ele se movia era sobrenatural. Miguel gritou para o caminhão parar, mas a única resposta que obteve foi uma risada alta e macabra, vinda de dentro do rádio. O caminhão tinha uma voz, e ela era a voz de um assassino.
O clímax do horror veio quando o caminhão parou em uma clareira abandonada. A cabine se travou e as luzes se apagaram. O motor desligou, e o silêncio que se instalou era mais aterrorizante do que o barulho. O rádio ligou sozinho e a voz de um homem com a risada grave e fria disse: "Bem-vindo ao meu escritório, Miguel. Você é a minha nova ferramenta." Em um lampejo, o painel do caminhão mostrou a imagem do antigo proprietário do caminhão, com seus olhos vazios e um sorriso sinistro, se transformando em um borrão. Era o espírito do antigo dono que assombrava o caminhão. A voz do espírito explicou a Miguel que o caminhão era o seu corpo. Ele se alimentava de medo e de almas assombradas. Ele obrigava seus motoristas a fazerem rotas estranhas, levando-o a pessoas que ele queria destruir. A cada vítima, a força do caminhão aumentava e o espírito ficava mais forte. A voz de um dos rostos que Miguel vira antes, uma voz de criança, disse: "Ele nos forçou a vir aqui, ele nos usou, agora ele vai usar você." O caminhão voltou a ligar. Desta vez, Miguel sentiu a presença do espírito em seu assento. Ele podia sentir o hálito frio do espírito em seu pescoço. O caminhão acelerou e a máquina assassina começou a sua caçada. Ele dirigia por um labirinto de ruas, buscando sua próxima vítima. Miguel, desesperado, tentou de tudo. Ele quebrou o vidro, tentou pular para fora, mas o caminhão o impedia de escapar. Ele estava preso. Era uma prisão sobre rodas. Em um momento de loucura, Miguel, em um ato de desespero, pegou um extintor de incêndio e quebrou o painel do caminhão, estragando todos os fios. O caminhão deu um solavanco e as luzes piscaram e apagaram. O motor gritou de dor e o caminhão bateu em um poste. Miguel desmaiou com o impacto, mas conseguiu escapar do caminhão amaldiçoado. Ele acordou em um hospital. Ninguém acreditou em sua história. A polícia encontrou o caminhão em pedaços. No entanto, a alma do caminhão, o espírito do antigo dono, não morreu. Quando Miguel voltou para casa, ele olhou para o carro de seu vizinho. No vidro, o rosto pálido do espírito o observava, sorrindo e acenando. O espírito se agarrava a carros, esperando por um novo corpo, um novo caminhão. A lenda de Miguel se tornou um aviso vivo. O espírito não podia ser destruído, ele só podia ser transferido. E a viagem de arrepiar estava apenas começando. Se você curtiu a história, se inscreva para mais. Temos vídeos de terror toda semana. Pedro era um caminhoneiro da velha guarda. Rodava há 30 anos pelas estradas do Brasil e a cabine de seu velho Scania era mais familiar do que sua própria casa. Para ele, a estrada era um refúgio da vida. A tranquilidade do asfalto sob as rodas e o zumbido do motor eram sua sinfonia. Mas as dívidas acumuladas da família o forçaram a aceitar um trabalho que, em tempos normais, ele teria recusado. Um cliente misterioso, uma carga sem descrição e um pagamento que faria todos os seus problemas desaparecerem. A única regra, repetida com uma voz grave e cavernosa pelo intermediário: "Não abra a carga, por nada nesse mundo." O sol já havia se posto quando ele chegou ao galpão. O lugar era um labirinto de sombras, sem identificação. E o baú que seria acoplado ao seu caminhão estava envolto em um plástico escuro, preso por correntes pesadas. Uma vibração estranha emanava de seu interior, uma energia que fazia os pelos do braço de Pedro se arrepiarem. Ele acoplou a carreta, assinou a documentação com um nome falso e partiu. A viagem, que parecia ser a solução de seus problemas, estava prestes a se tornar o seu pior pesadelo. A primeira hora foi de silêncio e calma. Pedro ligou o rádio, sintonizando uma estação de rock antiga. Mas, de repente, a música foi interrompida por um arranhão baixo e agudo, vindo de dentro do baú. Ele diminuiu o volume e se concentrou. O som se repetiu, um arranhão mais forte, como se algo com garras estivesse tentando romper o metal. Um arrepio subiu por sua espinha, mas ele se tranquilizou. É só a carga se movimentando,
ele pensou. No entanto, o som não era de algo escorregando, era de algo tentando sair. O silêncio na cabine se tornou tenso. O som de arranhados se tornou mais constante e logo se misturou com algo pior, um sussurro abafado. Era uma voz que parecia vir de dentro de sua cabeça. Deixe-nos sair, ela implorou, em um tom melancólico e profundo. Estamos com frio, estamos com fome. A voz falava de dor, de escuridão e de solidão. Pedro, acostumado a dias e noites de silêncio, sentiu sua sanidade se esvair. O terror psicológico se intensificou. As luzes do painel do caminhão começaram a piscar em um ritmo irregular. O GPS, que antes o guiava com precisão, começou a mostrar uma rota que não existia, desviando-o para estradas abandonadas e escuras. Ele percebeu que a carga maldita não era apenas um objeto. Era uma entidade com uma vontade própria que estava o controlando, forçando-o a seguir um caminho que ela mesma queria. Quando a noite ficou mais escura, Pedro começou a ver coisas. Sombras se movendo nas luzes do farol, vultos que se pareciam com corpos pendurados em árvores. A voz em sua cabeça se tornou mais forte, mais persuasiva. Abra a porta, Pedro. Deixe-nos entrar. Deixe-nos ver o sol. O arranhão agora era um som de metal se dobrando e chorando. Ele conseguia sentir a pressão, o peso do mal que estava dentro do baú, uma energia que queria sair, se libertar e consumi-lo. O clímax do horror chegou em um trecho de estrada totalmente escuro. De repente, o baú de carga começou a balançar violentamente, fazendo o caminhão inteiro tremer. As correntes que o prendiam se contorciam, estalando como chicotes. A voz em sua cabeça se tornou um grito. Abra, agora! Pedro tentou pisar no freio, mas o caminhão não respondia. O volante girou sozinho, levando-o para a escuridão. Ele se sentiu impotente, um escravo de sua própria máquina. O baú da carga se abriu sozinho. Uma massa negra e pulsante se contorceu para fora, se arrastando em direção à cabine. A criatura não tinha forma humana. Era um amontoado de membros e carne putrefata, misturada com uma escuridão que parecia sugar a luz da noite. Ele sentiu sua mente ser invadida, preenchida pelo ódio e pela fome da criatura. Agora você é nosso, a voz disse. Você é o recipiente. A viagem é sua para sempre. Pedro, em um ato de desespero, pegou um isqueiro e um galão de gasolina que guardava na cabine. Ele abriu a porta, jogou o líquido no chão da cabine e acendeu o fogo. O incêndio tomou conta de tudo em um piscar de olhos. A criatura recuou, gritando de dor, em uma voz que se parecia com a de milhares de almas em agonia. O calor do fogo foi um alívio e ele pulou do caminhão em movimento, caindo na grama suja e fria. Ele sobreviveu, mas a viagem que não tem fim havia começado. Ele correu para a delegacia, com o rosto carbonizado e os olhos cheios de horror. Ninguém o ouviu. O caminhão e a carga haviam desaparecido e a polícia não o encontrou. Pedro é um homem assombrado, que vive com o conhecimento de que o mal que ele carregou está agora em algum lugar, esperando por um novo caminhoneiro. O conto de terror de Pedro é um lembrete de que algumas cargas não devem ser aceitas e que algumas viagens não têm retorno. Se você curtiu a história, se inscreva para mais. Temos vídeos de terror toda semana. Para um caminhoneiro, a estrada é mais do que asfalto e quilômetros. É o seu escritório, a sua casa, a sua vida. Para João, no entanto, ela era a única coisa que ele conhecia desde os 18 anos. Ele havia rodado o país de ponta a ponta, enfrentado tempestades, buracos e a solidão cortante das noites frias. De todos os mitos e lendas urbanas que ouviu de colegas em postos de gasolina, havia uma em particular que sempre o intrigou: a Estrada das Sombras. Diziam que era um trecho de asfalto abandonado no interior de Minas Gerais, esquecido por todos, exceto pelas almas perdidas que o habitavam. João nunca acreditou em fantasmas.
e não era de se impressionar com histórias de terror. Por isso, quando a oportunidade surgiu de pegar uma carga extra por um valor que faria seu ano, ele não hesitou. O destino era uma cidadezinha remota, e a única rota viável era a famigerada Estrada das Sombras. Todos os outros caminhoneiros que ele conhecia se recusaram, mas João, com as contas a pagar e a teimosia em seu DNA, encarou o desafio. A viagem começou como qualquer outra. Ele partiu de São Paulo sob o sol quente, o ronco familiar do motor embalando o silêncio da cabine. Conforme a noite caía, a paisagem se transformou. O asfalto se tornou mais estreito e rachado, as placas de trânsito desapareceram, e as luzes da civilização se tornaram apenas uma lembrança distante. A mata fechada se erguia dos dois lados, escura e ameaçadora, como se quisesse engolir o asfalto. A neblina começou a se formar, uma névoa densa e branca que se arrastava pelo chão, dando à paisagem uma aparência fantasmagórica. Foi quando os sinais começaram. Primeiro, foi a queda brusca da temperatura dentro da cabine. João ligou o aquecedor, mas o ar continuou gelado. Depois, foi a estática no rádio. Não era apenas ruído branco, era um sussurro, uma melodia dissonante, baixa e perturbadora. Ele mexeu nos botões do rádio, mas nada mudava. O som parecia vir de fora, da neblina. Um arrepio subiu por sua espinha, mas ele se concentrou na estrada, lembrando-se de sua falta de fé em relatos de caminhoneiros. De repente, ele viu uma figura na beira da estrada. Uma mulher de vestido branco, de pé sob a luz dos faróis. Ele piscou e ela desapareceu. Cansaço, ele murmurou para si mesmo. Mas alguns quilômetros depois, ela reapareceu, desta vez, no banco de trás de um carro quebrado, com o rosto pálido e fixo em seus faróis. O coração de João disparou. Ele acelerou, tentando deixar a imagem para trás. O terror psicológico começou a tomar conta. Ele começou a ouvir vozes. Eram sussurros vindos da neblina, falando de dor, perda e vingança. Uma voz infantil chorava, uma voz masculina gritava. Elas se misturavam com o sussurro do rádio e a melodia da estrada. "Pare!", a voz de uma mulher disse bem ao seu lado. Ele olhou para a direita e, por um instante, o reflexo de um rosto feminino distorcido apareceu no vidro. Ele gritou, pisou no acelerador com toda a força e o caminhão se lançou como uma flecha pelo asfalto. O ápice do horror veio quando a neblina se tornou tão densa que ele mal podia enxergar. Foi quando ele viu uma luz forte à sua frente. Um farol. Era outro caminhão vindo em sua direção, a toda velocidade, sem controle. João freou, mas era tarde demais. O veículo era um modelo antigo e enferrujado. Ele bateu com toda a força e a cabine de João estremeceu com o impacto. As luzes de seu painel piscaram e ele foi jogado para a frente. O caminhão parou e João olhou para o para-brisa, mas não viu destroços nem nada. Ele estava sozinho, na escuridão. O caminhão que ele vira simplesmente não existia. De repente, a porta do seu caminhão se abriu e uma mão gelada tocou o seu ombro. Era um homem velho, com o rosto cinzento e os olhos ocos, o uniforme de caminhoneiro rasgado. "Bem-vindo", ele disse com uma voz cavernosa. "Você bateu na minha alma, agora a sua alma é minha." João se debatia, mas o velho era forte. "Todos nós estamos presos aqui", a voz do velho dizia. "Cada um de nós por um erro. Nós somos os caminhoneiros que não tiveram sorte. E agora você é um de nós." João, em um ato de desespero, pegou a faca de acampamento em seu cinto e esfaqueou a figura fantasmagórica. O corpo do velho se desintegrou em uma névoa fria e as luzes da cabine se acenderam de novo. João ofegou. Ele olhou para a estrada. O caminho estava livre. Ele acelerou e não parou até ver as luzes da cidade. Ele tinha sobrevivido à Estrada das Sombras. Mas a vitória era ilusória. No espelho retrovisor, ele podia ver a figura do velho.
o rosto pálido e os olhos vazios que brilhavam com a promessa de que ele nunca estaria livre. Ele era uma alma presa, assim como as outras, um novo guardião da estrada. Agora, ele também fazia parte da lenda. Se você gostou da história, se inscreva para mais. Temos vídeos de terror toda semana.